Pessoal, bom dia, a paz de Cristo. Uma excelente manhã para vocês. Estou ao vivo nessa manhã de quinta-feira. Paz do Senhor para todos que estão entrando nessa transmissão ao vivo. Eu peço a você que curta já o vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. A palavra ela diz assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, vamos ler primeiro o versículo 1, depois eu pulo para o 8. 1 Crônicas 12, 1. Esses, porém, são os que vieram a Davi em Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda, em atirar pedras, em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, todos eles benjamitas. Lá para o versículo 8 agora, diz assim: E dos gaditas se desertaram para Davi, a um lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como o rosto de leão, e ligeiro como corças sobre os montes. O texto aqui ele fala de alguns homens que chegaram a Davi durante o período que Davi estava fugindo de Saul, né? Um período difícil ali da vida de Davi, onde ele ficou se escondendo em cavernas, se escondendo em penhascos, em desertos, principalmente em desertos. Foi um período prolongado da vida dele, e aquilo tudo era necessário para que ele pudesse ver o cumprimento das profecias do Senhor, de que ele se tornaria rei um dia. Para que isso pudesse acontecer, ele foi preparado daquela maneira. Aprove a Deus prepará-lo daquela forma. E não só prepará-lo, porque Davi ele teve, vamos dizer assim, o seu reino foi construído, foi gestacionado ali, foi gerado durante esse período. Houve uma gestação do reino de Davi. Os homens que ele mais pôde contar durante o seu governo, quando ele, de fato, depois de anos ele passou a ser rei, seus maiores valentes, os seus maiores guerreiros, foram homens que viveram com ele esse momento. Foram homens que viveram com ele essas privações, todas essas dificuldades que ele teve enquanto ele não era rei, né? E eles viveram isso, e a palavra fala que muitos se achegaram a Davi, homens benjamitas, que eram de Benjamim, homens que foram rejeitados, né? Estavam ali endividados à beira da sociedade, à margem da sociedade. Muitos vieram do reino de Saul, um rei decadente, rejeitado pelo Senhor. Davi era um governo novo. Havia sobre ele uma autoridade, havia sobre ele, na verdade, a unção de Deus, né? E, como eu falei, o lugar que Davi mais ficou foi no deserto. Saul ainda reinava. E Davi, perseguido, e para não se confrontar com Saul, ele se refugiou nesse lugar forte que era o deserto. O reino de Saul, a gente pode dizer, irmãos, que tipifica o reino do adversário. O adversário ele tem um reino, né? Existe o reino dos céus e existe o reino das trevas. Existe um reino do adversário. Como um reino, ele tem os seus valores, ele tem a sua moeda, ele tem o seu rei, ele tem tudo. Então, esse reino do adversário, ele sempre entra em oposição às coisas do reino de Deus e àqueles que vivem o reino de Deus, né? Aqui a gente pode tipificar o reino de Deus como sendo o reino de Davi. E o lugar de Davi foi o deserto porque era necessário, né, se refugiar. Era necessário. Davi não tinha estrutura para enfrentar. Não tinha estrutura para poder enfrentar numa batalha Saul e o seu exército. Não tinha. Então, naquele momento, a posição dele deveria ser aquela: se esconder. Deus, ele sabe que nas batalhas espirituais, nas batalhas que nós travamos na nossa vida, ele sabe a nossa estrutura. Nós lutamos não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra o adversário, contra principados e potestades. E esse inimigo espiritual,
Porque não se enganem os irmãos. Tudo que acontece na nossa vida, uma pessoa que se levanta no local de trabalho contra nós, uma pessoa se levantou contra mim, uma pessoa que se levanta na igreja, uma dificuldade que acontece, tudo que acontece não é a pessoa. Há uma opressão, há uma ação do inimigo tentando destruir a pessoa e destruir o irmão e a irmã que conhece ao Senhor. Então Saul era uma pessoa extremamente oprimida, né? E quando ele soube que Davi foi ungido, que Davi seria o rei no seu lugar, ele se encarregou de fazer da vida de Davi uma luta. Mas aqueles homens se achegaram a Davi, né? E eu vou falar um pouquinho desses homens. Todos eles foram movidos pelo Espírito Santo. A palavra fala que varões valentes, homens de guerra, armados com rodelas, escudos redondos e lanças. Olha que interessante. Nossa vida tem que estar assim diante de Deus, né? Quando nos achegamos diante do Senhor, do Rei, normalmente a gente chega bem ruim, né? A gente não quer ter escudo, não quer ter lança, não quer ter nada. A gente só quer descansar. Senhor, guerreia por mim aí, porque eu não quero nada, Senhor. Mas lá em Efésios 6:11, Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que sejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente tem sim que se revestir, né? Aqueles homens, o texto diz que eles tinham um rosto como o rosto de leão. Jesus, em Apocalipse 5:5, é dito como leão da tribo de Judá, né? Nós não vemos o leão chorando, nós não vemos o leão triste, nós não vemos o leão amedrontado, reclamando, né? Ele sabe a hora que precisa atacar, descansar, estar reunido. O leão não é um animal solitário, como um leopardo, por exemplo. Ele é um animal que anda em bando, né? E é um animal que ele se impõe, ele não teme. Então aqueles valentes eram assim, eles sabiam da dificuldade, mas eles não se acovardavam diante delas. Deus, ele não quer que nós venhamos a nos acovardar, que venhamos a nos apequenar, esmorecer diante das dificuldades. As dificuldades, infelizmente, enquanto aqui estivermos, teremos. Mas o Senhor, ele quer que tenhamos rosto de leão. Temos essa posição, né? Ligeiros como a corça sobre os montes, aqueles homens que se achegaram a Davi. Assim, né, que nós devemos ser, né? Esse ligeiro como a corça, ligeiro, né? Que vem a ser isso. Ligeiro é uma dinâmica, é aquele que não fica parado, é aquele que tem uma dinâmica em Deus. Eu observei uma coisa na igreja uma vez, que acontecia muito na minha igreja. Às vezes, entrava uma pessoa e ela era ligeira como a corça, né? Porque entrava um irmão, uma irmã, e essa pessoa logo entendia o que era a obra de Deus na vida dela. Ela se batizava, ela começava a fazer as coisas na igreja e já estava glorificando a Deus, e já estava, nossa Deus, uma transformação muito rápida, né? A gente via que era uma conversão mesmo e um entendimento muito rápido. E isso provocava a insatisfação de outras pessoas que estavam lá às vezes há anos e não davam um passo à frente. Não tinham esse ligeiros como a corça. Estavam lá vivendo uma vida de cristã de tartaruga, né? Como espectador de culto. Então assim, Deus, ele quer transformar. Deus, ele tem pressa em mudar a nossa vida, em nos mudar, né? Para que venhamos a servi-lo, porque esses homens, eles serviram Davi. Serviram onde? No deserto, num lugar forte. O deserto é o refúgio. O deserto foi o maior refúgio de Davi. O maior refúgio. Foi no deserto que ele aprendeu a se esconder, que ele aprendeu a lutar, que ele aprendeu a organizar as coisas, os seus homens. Foi no deserto que ele aprendeu a apacentar, quando ainda pastor de ovelhas na casa de seu pai Jessé. O deserto foi o maior refúgio. Eu tenho certeza absoluta que no deserto era onde ele orava, onde ele tinha as experiências dele com Deus, onde ele buscava a presença do Senhor, onde ele pegava ali os seus instrumentos de corda e ele tocava. Então, o deserto, ele é isso, ele é um lugar de refúgio, e parece ser algo tão contraditório, né? E como você vai ter refrigério num lugar tão seco, né? Como você vai ter refúgio
em um lugar totalmente aberto, né? Você vai ter paz e descanso num lugar tão inóspito. Mas Deus, ele dá. Deus, ele faz. E quando entendemos, não só entendemos, mas vivemos isso, né? Entendemos e vivemos que é necessário se refugiar nessas provações da nossa vida, e que sim, Deus, ele permitiu que viéssemos a passar, para falar ao coração, ao nosso coração, para nos dar coisas que precisamos para a nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, mesmo para que um dia possa se cumprir promessas nela. Foi o que aconteceu com Davi. Como eu falei, o reino de Davi foi gerado no deserto, foi gerado nesses anos onde ele foi perseguido. As promessas de Deus na vida dele foram geradas nesse período de deserto, onde ele se refugiou e se escondeu. E você acha que vai ser diferente na sua vida? Não vai. Não é diferente. O milagre está sendo gerado na sua vida, a promessa está sendo gerada. E o deserto é, de fato, o lugar onde isso está sendo gerado. É o refúgio. Ninguém achou Davi no deserto. Ninguém. Quando ele saiu do deserto, foi tentar ajudar os outros lá, né, de uma forma precipitada. Quando ele foi em Keila, por exemplo, na cidade de Keila, quase morreu. Saul descobriu que ele estava lá, foi até a cidade, ele fugiu. Os moradores da cidade iam entregar ele se ele não fugisse. Então, enquanto ele esteve no deserto, ele esteve seguro. Todas as vezes que ele saiu do deserto, vou usar uma expressão melhor, todas as vezes que ele se tirou do deserto, ele se tirou do refúgio, né? Ele teve muitos problemas. Muitos problemas. O Saul enxergou Davi. Saul descobriu onde ele estava. Então, quando nós nos refugiamos no Senhor, é o esconderijo, né, do Altíssimo. O esconderijo. O adversário não nos acha. O adversário não nos vê. Esse refúgio, entenda que é um refúgio. Sim, de fato é um refúgio. E é um refúgio onde a sua fé, a sua vida está sendo reconstruída por Deus. Está sendo reconstruída em Deus. Para que no momento correto você possa receber aquilo que um dia Deus ele te prometeu. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês nessa manhã de quinta-feira, nesse dia. Logo mais à tarde trarei outra mensagem, uma terceira mensagem à noite. A paz do Senhor Jesus.